mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Ou dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos. Então retribuirá cada um segundo as suas obras. Amém? Glória a Deus. Irmãos, você pode pensar, meu Deus, irmã, que palavra dura. Mas o que é que Jesus quer falar comigo e contigo, irmãos? A palavra vai nos dizer no livro de Mateus, capítulo 16, nos versículos antes. Jesus, ele pergunta, pastor, para seus discípulos: quem dizes que eu sou? Aí um diz: não, fala que tu é Elias. Outro que é um profeta. Outro que é Jeremias. Aí levanta quem? Pedro. E Pedro diz: tu és Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E o Senhor diz assim: bendito és tu, Pedro Borges, porque fala coisas dos céus e não dos homens. Tudo que ligares na terra serás ligado no céu. Eis que te darei a chave da igreja, que nem o inferno prevalecerá contra ela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas o mistério, irmãos, está aí. Deus fala que Pedro viu algo do céu. E Jesus começa a dizer que ele vai ter que padecer por mim e por você. E aí, irmãos, a palavra vai nos dizer que Pedro abre uma brecha. Quantas vezes você tem visão dos céus, mas não se firma, não pega o firmamento em Cristo e abre uma brecha para Satanás usar a sua boca? Quantas vezes, irmãos? E antes de Pedro estar aqui com esse encontro, irmãos, ele teve um encontro bem no início. Quem não lembra que Jesus, quando viu Pedro pescando, que ele estava voltando, lavando as redes, porque passou a noite e não pescou nada. E Jesus disse assim: olha, eu vou no teu barco, joga desse lado. E Pedro disse: pela tua palavra lançarei as redes. Pedro, naquele momento, ele colocou a fé em Cristo. E ali mesmo, sem compreender, ele teve uma revelação de Deus em dizer: confia no meu filho, que tu serás abençoado. Que tu vai ver algo extraordinário que tu não consegue, os teus olhos humanos não conseguem contemplar ainda. E Pedro obedece pela palavra, irmãos. Tá difícil de acreditar no homem, irmãos? Crer na palavra de Deus. Aleluia. Crer naquilo que o Senhor deixou. Ore dizendo: Senhor, pela tua palavra, hoje eu te aceito como Salvador. Eu estou desmantelado, eu não sei como consertar a minha vida, mas pela tua palavra, que diz que muda a história, que muda o meu caráter, muda até meu DNA, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Aleluia. E assim fez, irmãos. E a palavra diz que ele encheu o barco, não foi, pastor? Eu fico imaginando um barco vazio e hoje estava cheio. Por quê? Porque deu ouvido a um homem, o Filho de Deus, que veio como homem. Aleluia. Glória a Deus. E a trajetória, irmãos, Pedro, ele começa a andar com Jesus, ele começa a ver os milagres de Cristo, ele começa a ter uma noção de como é o céu, porque Jesus, ele começa a falar desse reino. Aleluia. E aqui no capítulo 16... Jesus, no versículo 21, vai dizer que ele precisa ir a Jerusalém para padecer pelo meu pecado e pelo teu pecado. Mas Pedro, irmãos, ele não consegue ter uma dimensão do significado da morte de Cristo. Aleluia. E começa a repreender o próprio Cristo. E quantas vezes eu e você repreendemos Jesus por algo que você não consegue compreender que é do céu? Quantas vezes você não tem dito não para Jesus? Dizer: não, Jesus, não é isso, não é aquilo. E Jesus está falando: é necessário. Quando a gente faz o convite, irmãos, aqui,
que você está naquela vontade, naquele desejo, hoje eu vou, mas diz não. Você não está dizendo não para o pastor. Você está dizendo não para Jesus. Você está dizendo não para a mudança da tua vida. Você está dizendo não para que tua história seja transformada. Você não está dizendo não para mim. Você está dizendo não para aquilo que Deus poderia fazer para a tua vida e pela tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas sabe qual é o mistério, irmãos? Na palavra de Deus, que Deus me fez ler e rever. Quando Jesus foi para responder Pedro. Paulo, faz o favor aqui. Rapidinho. Eu acredito, irmãos, que Jesus estava à frente e Pedro atrás. Mas a palavra diz que Jesus, ele voltou-se para Pedro para responder. E Jesus está falando para pessoas nesta noite que Cristo está voltando para te responder. Mas você está com o ouvido atento para ouvir o que Deus tem a falar? Às vezes não é o que você quer, irmãos, ouvir. Mas você está preparado para ouvir uma repreensão de Cristo? Porque a gente está tão acostumado a ouvir coisas boas, a ouvir bênçãos, que às vezes dói quando Jesus fala: afastai de mim, Satanás. A palavra diz, ó, voltou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Irmãos, você tem analisado a tua vida? Você está servindo de escândalo para esse evangelho? Você tem meditado no teu caminhar com Jesus? Porque ele disse, porque não pensas nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Quantas vezes a gente não tem pensado aqui na terra, irmãos? Eu não vou longe, não, eu vou em casa. Quantas vezes você é tão apegado à matéria que está na tua casa, uma vasilha que você gosta? Ou até coisas simples. Mas você está tão ligado aqui na terra que esquece que o nosso maior desejo é morar no céu. E as coisas do céu. O pastor, ele falou, eu acredito que foi o pastor que disse, a Bíblia diz que tudo que você recebe é dado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas eu te pergunto, irmãos, o que você tem plantado no altar de Deus para receber dele? Glória a Deus, aleluia. O que você tem plantado aqui para receber do Senhor? Porque é muito fácil, pastor, eu chegar e orar e dizer, Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Aleluia. E eu fico imaginando Deus olhando assim, sim, filho, tu fez o quê? Tu só vai colher o que você plantar. Aleluia. Você colhe só o que planta, irmãos. Você não espera plantar feijão para colher arroz, não. Você colhe aquilo que você planta no altar de Deus. É a tua vida espiritual. Sabe que muitas vezes você não é abençoado, irmãos, porque você não dá bênção para ninguém. Você não abençoa ninguém, você não honra ninguém. E quer de Deus. Aleluia. Como você quer algo do Senhor se você não dá, irmãos? Sabe por que Ana foi abençoada com o filho? Porque ela deu seu filho. E a palavra diz que depois que ela deu Samuel, ela teve mais. Teve mais 5. E você fica agarrado naquilo que Deus diz, dá, mas não solta. Por quê, irmãos? E às vezes não é abençoado. Não honra. Por que você quer de Deus aquilo que você não dá para Ele? Você pode dizer assim, irmã Janaína, eu não tenho nada. O que eu dou para o Senhor? Dá você. Dá a sua vida, se doa para o Senhor. Coloca, Jesus, eu não tenho, mas eu estou aqui. Me usa onde o Senhor quiser. Eu serei instrumento das tuas mãos.
Irmãos, para você ter uma ideia, Samuel foi o único que teve... Foi 4, né, pastor? 4 cargos, né? Sacerdote, juiz, profeta e teve outro, agora eu não lembro. E rei, posso dizer assim. E eu e você temos o quê? É fácil, irmãos, eu pegar nesse microfone e falar? Sim. É muito fácil. Até o ímpio pode pregar, irmãos. Mas como tá com Jesus? Porque Pedro, ele recebeu do Senhor, do próprio Cristo, uns versículos antes dizendo: olha, tu viu do céu. Mas não foi esse mesmo Pedro que Jesus disse assim: afastai de mim, Satanás. Irmão, tá na igreja, não te livra de ser tentado pelo diabo. Não te livra de você ser usado por ele, não. Sabe o que te livra? Oração, leitura da palavra, jejum e comunhão com Deus. Porque quando você está firmado em Cristo, a Bíblia diz: resistir, que o diabo fugirá de vós. Só resiste aquele que tem palavra, aquele que tem oração, aquele que tem comunhão, aquele que honra os homens de Deus e as mulheres de Deus.